oportunidade, não rejeite. É Deus que está te apontando e te dando a oportunidade de falar em nome dele. Então eu louvo muito ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Eu quero estar lendo com os irmãos lá em 1 Samuel. A partir do versículo 12. Samuel 1:12. Uma passagem muito conhecida. Foi a palavra que o Senhor soprou ontem no meu coração para estar dividindo com os irmãos nessa noite. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Amém. Vou ler para os irmãos. É uma passagem muito conhecida. Ana, a Bíblia vai dizer que de ano em ano ela subia com seu marido Eucana, ela subia com a sua rival Penina, e foram 12 anos subindo e descendo. Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que ela ia perseverando, acreditando que na oração dela ela alcançaria o favor de Deus. Aqui foi falado de Daniel, que no primeiro dia ele recebeu a sua vitória, ele recebeu a sua bênção. Mas se em 12 anos Ana subia e descia, e nada acontecia, porque Deus estava esperando algo diferente da parte de Ana em oração. Não é que na oração Deus não vai nos responder. Não é que na oração Deus não vai atentar ao nosso pedido. É porque a oração ela tem que vir junto com um propósito alinhado com o coração de Deus. E Ana, ela entendeu que ela precisava se separar para poder alcançar aquilo que Deus queria para ela. Porque em 12 anos ela subia e ela descia, e nada acontecia. Mas um determinado ano, Ana entendeu que ela precisava se apartar um pouco de Penina, ela precisava deixar um pouco seu marido Eucana e se reservar em oração, sozinha, gemendo, chorando. Mas o que me atentou nessa palavra é que naquela época os sacerdotes eles não poderiam se dirigir a mulheres. Naquela época os sacerdotes eles só se dirigiam a homens. Mas foi o gemido de Ana que atentou Eli a olhar para ela. Porque Deus ele não pode abençoar a minha e a tua vida se não for pela vida dos sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que Eli atenta para Ana e ele olha e ele vê e tem ela como embriagada. Mas entenda que isso foi uma estratégia de Deus para que Eli atentasse para Ana. Porque Eli, quando ele fala, aparta de ti esse vinho, Ana ela responde calmamente ao profeta quando fala para ela. Porque entenda que a gente está falando de uma mulher atribulada de espírito, que não tem filho, que foi perseguida, não só por Penina, mas por toda uma aldeia, por toda uma sociedade, porque ela não podia ter filhos. Mas quando o profeta se dirige para ela, ela atentamente responde: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, estou atribulada de espírito. Uma palavra dessa, dirigida mesmo pelo sacerdote, poderia ter atribulado Ana a responder ele de forma agressiva. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ana responde ao sacerdote de maneira branda, dizendo que não era aquilo que ele estava vendo. E muitas das vezes, querido, um sacerdote, quando ele se dirige a mim e a você, Deus ele está te observando como vai ser o meu e o teu comportamento. O Espírito Santo ministrou no meu coração
que não tem como a igreja receber bênção, não tem como Deus ouvir orações se não for pela mão do sacerdote. Quem é o sacerdote na minha e na tua vida? É o pastor local. Quem é o sacerdote na minha e tua vida? É a missionária. E muitas das vezes o Senhor envia e Ele vai ficar observando como vai ser o meu e o teu comportamento diante do sacerdote. E não foi diferente com Ana. Porque quando ele se volta para ela, ela não responde com ignorância. E eu sei que muitas das vezes o sacerdote ele pode vir com uma palavra dura para você. Mas aí o Senhor atentamente ele vai ficar te observando como vai ser o teu comportamento diante do sacerdote. E por causa da resposta de Ana, ela foi contemplada, ela foi avivada com a bênção do Senhor. Não tinha como Ana ser abençoada se não fosse pela boca do sacerdote. Ana responde e o sacerdote se volta para ela, abençoando com aquilo que ela veio pedir. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que é necessário você reverenciar e respeitar a sua liderança e o sacerdote que Deus colocou na sua vida. Porque Ana estava orando de ano em ano, mas quando ela rasgou o coração diante do Senhor, quando ela entendeu que ela precisava devolver e não pedir, o Senhor falou: agora eu ouvi a tua oração, agora se alinhou com o meu plano, agora sim eu vou entregar um profeta, um juiz e um sacerdote na tua mão, que foi o profeta Samuel. Era além daquilo que Ana pediu, era além daquilo que Ana imaginou. Entenda que Deus ele vai alinhar sempre os projetos dele, querido, com a sua oração. Porque você não pense você que Deus não ouviu a oração de Ana nesses 12 anos que ela subia e descia. Mas precisava de uma estratégia de Deus. Precisava Ana rasgar o coração, alinhar o coração dela com os planos de Deus, para que Deus estendesse a mão sobre ela e abençoasse a sua vida e os seus propósitos e tudo aquilo que ela foi buscar. A oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos quando é alinhada com os planos de Deus. Qual tem sido a minha e a tua oração? Qual tem sido os planos de Deus ao meu e a teu respeito? Deus ele vai atentar à tua oração se estiver alinhado com os planos dele. Então Gisele, será que eu estou orando errado? Não. Porque eu acabei de dizer que a oração do justo ela pode mover o coração de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o coração contrito e quebrantado o Senhor jamais vai desprezar. Então não tem por que eu deixar de orar. Não tem por que eu deixar de caminhar. Não tem por que eu deixar de participar de uma campanha tremenda de oração. Entenda que essa campanha ela veio para o sacerdote. E o sacerdote empurrou para a igreja. Se eu andar alinhada com o sacerdote em obediência, o Senhor vai atentar, não só nos 21 dias, mas no primeiro dia que você colocou o pé e obedeceu. Porque Deus ele age, querido, por princípios, e por ordem, e por ordenanças. Não é que Deus não atende a nossa oração, até porque se você dobrar o teu joelho por alguém, por uma vida, ou por qualquer coisa que seja, Deus ele livra, ele cura, ele liberta, tudo isso através da oração. E a oração nada mais é do que um diálogo de filho e pai. Então não tem como Deus ele fazer aquilo que eu oro se eu não estiver alinhado em obediência ao meu sacerdote, à minha liderança. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração, querido, é que Ana ela só foi abençoada depois que ela honrou o sacerdote. Porque qualquer palavra fora que ela desse ali, ela sairia do templo da mesma maneira. Então depende muito da maneira como eu vou me comportar e vou responder à liderança que me impõe. E às vezes a gente quer fazer birra e dizer, eu não vou aceitar essa palavra porque foi dura demais. Ana tinha todo o direito de dizer, não recebo isso, eu não estou embriagada, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não está vendo que eu estou subindo de ano em ano aqui e nada está acontecendo na minha vida? Mas ela decidiu responder de maneira santa, de maneira obediente, entendendo que quem falava com ela não era qualquer pessoa, mas sim um sacerdote. E muitas das vezes a palavra dura, ela vai vir de um líder
A palavra dura vai vir de uma pessoa, mas não é para te ferir, é para te trazer para perto da bênção que você veio buscar. Então a gente tem que entender, querido, que existem princípios de liderança, de sacerdote na minha e na tua vida. Eu não posso sair sem dar satisfação à liderança da minha igreja. Se eu for visitar qualquer igreja, eu tenho que dar satisfação em si. Eu sempre falo isso lá na igreja onde eu congrego. Tem pessoas que faltam na escola dominical, por exemplo, e não dão satisfação. Entenda que o líder, ele prepara todo um estudo, ele prepara todo um tempo para ministrar uma palavra linda. E você simplesmente fala, ou eu falo. Hoje eu não vou porque eu não estou afim, mas nenhuma satisfação eu dou. Se eu não estiver alinhado em obedecer minha liderança, não tem como Deus fazer nada na minha vida. Porque a liderança que Deus impõe, querido, é a liderança que eu tenho que abraçar, caminhar e avançar para crescer em graça, conhecimento, poder e autoridade, não vinda do homem, mas vinda através do sacerdote para liderar para a igreja. E foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, mas outra palavra que eu quero deixar para a igreja, está lá em Mateus. Está lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com medida com que tiveste medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Amém? Eu não posso olhar para a vida do meu irmão, eu tenho que olhar para mim. Eu não posso atirar pedra no meu irmão, porque primeiro eu tenho que olhar para a minha vida. Então eu não posso enxergar aquilo no meu irmão que eu ainda não enxerguei na minha vida. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, querido, que eu não posso falar nada daquilo que eu não vivo. Se eu estou falando de casamento, eu tenho que ter um casamento alinhado a Deus. Existem chaves no mundo espiritual que eu só posso ativar quando eu viver. É muito fácil eu pregar a palavra, mas não viver ela. É muito fácil eu exortar o irmão e atirar a pedra nele se eu não estou vivendo. É muito fácil eu pregar sobre dízimos e ofertas se eu não dou R$1 para a igreja, mas eu quero tacar o irmão que não dá. E na vida cristã não tem como. A palavra que exorta, que edifica e que consola. A minha vida, se eu não estiver vivendo ela, não tem como edificar a vida do meu irmão. Aí o Senhor nos ensina, tira primeiro aquilo que está atrapalhando a sua vida para depois você fazer algo na vida do seu irmão. E eu sei, querido, que a palavra, às vezes, ela corta, é difícil. E antes da gente, às vezes, trazer uma palavra diante de uma igreja, perante aos irmãos, Deus, ele fala com a gente primeiro. Então, eu não estou aqui falando nada dos irmãos sem algo que eu não tenha vivido, que eu não tenha aprendido e que eu não tenha reverenciado. Eu estou falando aqui para você de sacerdote, eu estou falando aqui para você sobre profeta, sobre liderança, sobre pastor. E algo que Deus me tratou lá na minha raiz. E não foi fácil. Porque quando a gente está debaixo de obediência, de liderança, querido, a gente às vezes tem nossas próprias opiniões. A gente às vezes acha que pode ser do nosso jeito. Mas se o Senhor, em linda ordenança, escolheu o teu pastor, a tua missionária para te servir, a gente tem que ser alinhado em obedecer aquilo que o profeta diz. Então o que eu deixo para a igreja, querido, é essa palavra.
é que a gente tem que obedecer a liderança estabelecida por Deus. Porque não tem como eu ser abençoado, você ser abençoado, se não estiver alinhado com as mãos do profeta, do sacerdote que Deus colocou neste lugar. Porque foi essa palavra que o Senhor prestou no meu coração. Eu fui breve, eu fui objetiva, porque foi exatamente isso que o Senhor falou para mim. Não tem como o meu povo ser abençoado se não obedecer os sacerdotes. Foi isso que o Senhor prestou no meu coração. Eu tenho certeza que se você entrou aqui, nesses 21 dias de campanha, como foi falado aqui de Daniel, que Daniel no primeiro dia, ele orou, e no primeiro dia o Senhor respondeu, mas existiu uma perseverança até o final dos 21 dias. Porque quando a gente faz voto com o Senhor, a gente não pode quebrar. Tem um começo, um meio e um fim para tudo. E desde o primeiro dia eu creio que com a tua fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, Deus ele já atendeu aquilo que está no coração de cada um aqui nessa igreja. Eu creio. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é no teu filho, eu não sei se é uma porta de emprego. O que Deus não pode fazer pelas nossas vidas? Eu tenho certeza que você está nesse corpo buscando o reino dos céus, a justiça de Deus e as demais coisas, que é a sua casa, que é o seu filho, que é o seu casamento, vos serão acrescentadas. Porque Deus, querido, ele não deixa ninguém desamparar da sua obra. E nem fica devendo nada para ninguém. Porque quando ele chamou a mim e a tua vida, ele garantiu que a gente iria herdar uma terra que mana leite e mel. Então não tem como você ter entrado aqui, ter caminhado, ter passado pelo Nilo, ter passado por tantas coisas para morrer no deserto. Não. Deus ele chamou você com um propósito lindo. E eu sei quando a gente é chamado para segurar o cajado e a autoridade dentro da nossa casa, é difícil. Porque Jesus ele não foi aceito pelos dentro de casa. Ele foi mal falado, que é porque as pessoas até diziam, pode vir alguma coisa de Nazaré? Veio sim, veio Jesus. Porque Nazaré era uma cidade de prostituição. E na sua casa você talvez pode ser apontado por muitos e dizer, mais uma vez ela está indo para a igreja. Mais uma vez ele está indo para a igreja. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que é ao que vencer. É na perseverança do começo, do meio e do fim. Então, se você foi chamado na sua casa para ser líder e para puxar um por um, é porque Deus ele sabia a quem ele estava chamando. Ele sabia a quem ele estava confiando no reino dos céus. Entenda que para mim e para você foi confiado o reino dos céus. O reino dos céus, muitas das vezes, é difícil pregar ele dentro de casa. Porque os de dentro de casa, eles não acreditam naquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Assim foi na vida de José, assim foi na vida de Jesus. Nem o próprio Jacó acreditava nos planos de Deus na vida de José. E foi necessário o Senhor tirar ele dali, jogar dentro de um poço, acontecer tudo o que tinha que acontecer na vida dele, para que as pessoas pudessem acreditar verdadeiramente que Deus era na vida dele. Então, se teu pai não acreditar, se teus irmãos não acreditar, não se entristeça, porque quem te chamou é fiel para cumprir infinitamente mais além do que você pediu ou pensou. As coisas parecem até estar um pouco turbadas. O filho ainda não está do jeito que você deseja, o marido ainda está meio fora, mas a Bíblia vai dizer que se ele chamou, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sempre começa por um. Na vida de Moisés foi assim. Começou por um resgatador, que foi lançado no rio Nilo com um propósito, que poderia ter sido algo devastador aos olhos humanos, mas Deus lançou ele naquele rio com um propósito tremendo, de salvar toda uma geração. Então sempre vai começar por um, e esse um é você, que foi chamado na sua casa, no seio da tua família, para resgatar a muitos, não só os teus. Então, continue na perseverança e no posicionamento que o Senhor Jesus colocou a cada um nessa igreja, com a sua liderança, segurando a mão do teu pastor, da tua missionária, que você vai ver que honrando o sacerdote, demais coisas vos serão acrescentadas. Como diz na palavra do Senhor, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, você ainda não sabe. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, continua perseverando até o fim.
Porque, como diz na palavra do Senhor, é ao que vencer. E você já é um vencedor, mais que vencedor, como diz na palavra de Deus. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Como a campanha de oração, eu queria orar. Amém, pastor? Eu queria orar, eu queria levantar um clamor por essa igreja. Glória a Deus. Muito lindo a igreja, toda em oração. Eu não vou me estender, porque geralmente eu falo aquilo que Deus ministra no meu coração. E eu creio que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Levanta suas mãos assim. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, querida? Eu creio. Eu creio que você vai ter, até o final dessa campanha, testemunhos tremendos para contar aqui nesse altar. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que as correntes, as muralhas já caíram. Eu creio que o Senhor Jesus atentou a tua oração desde o primeiro dia. Eu creio. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, meu Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja, por essa liderança, pela vida, meu Senhor Jesus, dos meus irmãos neste lugar. Meu Senhor Jesus, eu creio que desde o primeiro dia o Senhor já atentou a oração deste lugar. Os teus ouvidos não estão tampados, meu Senhor Jesus, para a oração dos meus irmãos, para a oração e o clamor levantado, Senhor Jesus, por essa igreja, pela liderança, pelo pastor, meu Pai amado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, por cada um, Jesus, que entrou nessa porta. E eu creio, meu Pai amado, que ninguém sairá da mesma maneira que entrou. Eu creio, meu Senhor Jesus, que o Senhor dará vitória a um povo que ora, a um povo que busca, a um povo, meu Senhor Jesus, que não retrocede, que não olha para trás, mas que olha, meu Senhor Jesus, para o monte, porque eles estão crendo, meu Senhor Jesus, que é do monte que virá o socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Meu Pai amado, eu creio que eles vão ter, meu Pai amado, boas novas para contar, que eles vão contar, meu Senhor Jesus, as maravilhas que o Senhor tem feito em sua casa, na sua família, no seu trabalho, meu Senhor. Eu creio, meu Senhor Jesus, que a boa obra que o Senhor começou a fazer na vida de cada um, o Senhor é fiel para completar até o fim. E é no nome de Jesus, meu Senhor, que eu oro nessa noite, crendo, meu Pai amado, que o Senhor vai fazer infinitamente mais, além, meu Senhor Jesus, do que os teus filhos têm pedido e orado neste lugar. Eu creio, meu Pai amado, que Deus amado, eles vão surpreender aquilo, meu Senhor Jesus, que muitos não estão acreditando, muitos estão apontando, mas é o Senhor que chamou. E se o Senhor chamou, meu Pai amado, uma grande obra já tem sido levantada, uma grande obra já tem sido estabelecida sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre a casa dos teus filhos, meu Senhor. E toda arma forjada e preparada contra os teus filhos não vão prosperar, e todos verão eles sendo chamados pelo nome do Senhor. E é no nome de Jesus, meu Pai amado, que eu creio, meu Senhor, que o inimigo já foi confundido, envergonhado, meu Senhor Jesus, na vida de cada um dos teus filhos, meu Senhor. E meu Pai amado vai ter, meu Senhor Jesus, sim, culto de ação de graça, celebrando a vitória que o Senhor dará a cada um aqui, meu Senhor Jesus. Eu creio, eu profetizo, meu Senhor Jesus, junto com os meus irmãos, junto com a igreja de Cristo, confiando, meu Senhor Jesus, que a tua palavra é uma só, e a vitória já foi decretada, estabelecida, no nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém, graças a Deus. E assim eu quero agradecer minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que você possa dar um aplauso lindo ao nosso Senhor Jesus.